No antigo reino de Judá, o destino de uma nação inteira, sua paz, sua prosperidade, sua própria sobrevivência, parecia estar ligado a um único elemento: o coração do seu rei. Era uma conexão direta, quase que imediata. Vamos analisar juntos os relatos de 3 reis consecutivos para entender como a fidelidade ou a falta dela, por parte de um líder, podia construir ou destruir seu povo. A premissa central aqui é, na verdade, bem direta. A lealdade de um rei a Deus trazia bênçãos, enquanto a deslealdade abria as portas para consequências desastrosas. As histórias de Roboão, de seu filho Abias e de seu neto Asa não são apenas narrativas antigas. Elas funcionam como estudos de caso que mostram como a aliança com Deus era uma força real, que moldava o destino da nação de uma forma muito, muito concreta. Muito bem, vamos começar por Roboão, o filho de Salomão. Ele herda um reino, consegue consolidá-lo e, justamente no auge da sua força, ele toma uma decisão que vai mudar absolutamente tudo. E aqui está o ponto de virada da história dele. A sequência dos fatos é crucial. Primeiro, Roboão alcança força e estabilidade. Só depois, talvez movido por um sentimento de autossuficiência, é que ele e a nação dão as costas à lei de Deus. Essa decisão, tomada no auge do poder e não no momento de fraqueza, vai desencadear uma resposta divina que é imediata e bastante severa. E essa resposta vem do Egito. Sisaque, o faraó, avança contra Judá. A escala da sua força militar é algo impressionante. O relato bíblico começa com o número de carros de guerra que ele trouxe, 1.200, para a época uma força de choque absolutamente devastadora. E não para por aí. Some-se a isso 60.000 cavaleiros. A ameaça não era apenas grande, era, humanamente falando, esmagadora. O cronista faz questão de detalhar esses números para que não reste nenhuma dúvida sobre a vulnerabilidade de Judá naquele momento. E como se tudo isso não bastasse, um contingente de tropas aliadas tão vasto que o texto o descreve como incontável. A mensagem aqui é muito clara. A proteção que Judá antes desfrutava sob a bênção de Deus foi removida e a nação se viu completamente exposta a uma força que ela não tinha como resistir por meios próprios. É então que o profeta Semaias entrega o veredito divino. A lógica é de uma clareza que chega a ser cortante, um espelho perfeito das ações do rei e do povo. Vocês me abandonaram, por isso eu os abandono. A invasão egípcia, portanto, não é um mero acaso geopolítico. Ela é apresentada como a consequência direta e divinamente ordenada da infidelidade de Judá. Diante de um juízo que parecia iminente, acontece uma mudança de atitude. Roboão e seus líderes finalmente reconhecem a justiça da punição e se humilham. Esse ato de arrependimento é um novo ponto de virada. Ele não reverte completamente as consequências, mas altera o resultado. A destruição total é convertida em servidão. Uma lição dura, sem dúvida, mas que preserva na nação. E essa lição tem um símbolo visual muito poderoso. Sisaque saqueia os tesouros do templo e do palácio, levando embora os magníficos escudos de ouro que Salomão havia feito. No lugar deles, Roboão manda fazer escudos de bronze. O ouro, que era um símbolo da glória e da bênção divina da era de Salomão, é substituído pelo bronze, um metal inferior. Isso ilustra de forma brilhante a diminuição do status e da riqueza do reino, uma consequência tangível de se afastar de Deus. Bem, a seguir vem o filho de Roboão, Abias. E aqui a história muda completamente de tom. Se o reinado de seu pai foi um estudo sobre as consequências da infidelidade, o de Abias vai ser sobre o poder da fé, mesmo quando a derrota parece ser a única certeza. Olhando do ponto de vista militar, a situação de Abias é, para ser sincero, desesperadora. Ele tem que enfrentar Jeroboão e o reino do norte de Israel, que tem um exército com o dobro do tamanho. 400.000 homens contra 800.000. A desvantagem numérica é simplesmente colossal. Mas a estratégia de Abias não é militar, ela é teológica. Antes da batalha, ele sobe um monte para discursar. E o seu primeiro argumento é sobre legitimidade. Ele lembra a todos que o reino pertence à linhagem de Davi por uma aliança de sal, um pacto visto como eterno e incorruptível. Com base nisso, Jeroboão não seria um rei legítimo, mas sim um rebelde contra Deus. O segundo argumento dele ataca a corrupção religiosa de Israel. Eles acusa de terem expulsado os sacerdotes levíticos, de adorarem ídolos, os bezerros de ouro, e de instituírem um sacerdócio ilegítimo aberto a qualquer um. Em contraste, ele afirma que Judá manteve a adoração correta.
A batalha, na visão de Abias, não é apenas por território, mas pela verdadeira fé. Só que apesar do discurso confiante de Abias, o exército de Israel executa uma manobra militar inteligente, preparando uma emboscada. De repente, Judá está cercado, com inimigos à frente e atrás. É o momento de maior aperto que se pode imaginar. E o que eles fazem? Eles clamam ao Senhor, e os sacerdotes tocam as trombetas, um sinal de total dependência divina na guerra. E o resultado é uma vitória retumbante para Judá. O cronista é explícito sobre a causa disso, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. A vitória não veio de uma tática superior ou da força dos guerreiros, mas sim da confiança na aliança de Deus. É o exato oposto da história de Roboão. Agora, vamos para o reinado de Asa, o filho de Abias. Se Abias demonstrou uma fé reativa, no meio da crise, Asa nos mostra o modelo da obediência proativa, de como buscar a Deus ativamente resulta em paz e segurança para a nação. O relato sobre Asa já começa com essa declaração definitiva. Não há nenhuma ambiguidade. Desde o início do seu reinado, a direção dele é clara, retidão e obediência a Deus. E isso estabelece o tom para tudo o que vai acontecer em seguida. E essa retidão não era só uma convicção pessoal. Ela se traduziu em ação pública e uma ação decisiva. Asa promoveu uma reforma religiosa completa. Ele não apenas removeu os símbolos da idolatria, altares, colunas e postes sagrados, mas também usou sua autoridade real para ordenar que o povo buscasse ativamente o Senhor e obedecesse à sua lei. E qual foi o resultado direto dessas ações? O texto nos diz que, por causa disso, o reino esteve em paz sobre o seu governo. O Senhor lhe deu descanso. A conexão entre a obediência do rei e a paz da nação é, mais uma vez, direta e inegável. A prosperidade de Judá sob o governo de Asa é a bênção que floresce a partir de um coração alinhado com Deus. Ao olhar para esses três reinados em sequência, Roboão, Abias e Asa, o cronista constrói um argumento muito poderoso sobre a natureza da liderança e o seu impacto espiritual sobre uma nação inteira. As lições são bastante claras. Roboão nos ensina que a autossuficiência leva à disciplina divina, mas a humildade pode atrair misericórdia. Abias demonstra que a fé na aliança de Deus é a maior arma, superando qualquer desvantagem. E Asa exemplifica que uma liderança que busca ativamente a Deus colhe os frutos da paz. No final, a conclusão é inescapável. O coração do líder se torna o destino do seu povo. E essa verdade, ela transcende a história antiga. O registro desses reis nos desafia a considerar o legado de um coração, especialmente de quem está em posição de liderança, cujo impacto se estende muito além da própria vida. A pergunta que fica é: qual é o verdadeiro legado de uma liderança que se dispõe a buscar o Senhor? Que esta análise das crônicas dos reis de Judá sirva como um lembrete do poder da fé e da liderança. Nós esperamos que tenha sido um estudo esclarecedor e que tenha fortalecido a sua caminhada. Se este conteúdo foi edificante para você, nós convidamos todos para se inscreverem no canal, deixarem uma curtida e, mais importante, compartilharem nos comentários a reflexão que esta palavra inspirou em cada um. Que a paz do Senhor seja com todos.